termos universais, particulares e singulares. Este é o sétimo tópico da estrutura de pensamento. A filosofia clínica tem como característica metodológica a tentativa de abranger tanto quanto possível o entendimento do sujeito com o qual o filósofo clínico se depara. Aqui não é a intenção de entender universal e completamente o sujeito, mas se aproximar tanto quanto possível da subjetividade que aí se coloca. E uma das características da subjetividade é também a possibilidade do trabalho com elementos matemáticos. E é dentro deste tópico que nós veremos um pouco mais como que funciona desde a estruturação quantitativa e quais são os impactos disso ao longo da história de vida e na estrutura de pensamento. Apresentarei esse tópico de um ponto de vista matemático. Existem outras maneiras de trabalhar, mas acredito que essa seja a maneira mais simples e mais fácil de entender. Vamos começar pela definição. É pesquisado a quantidade da proposição dada pelo sujeito e qual o uso que a pessoa emprega a isso. Ou seja, primeiro, eu entendo qual é a quantidade da proposição, como o exemplo abaixo sendo as pessoas são boas, então uma proposição aplicada de maneira universal. Algumas pessoas são boas, proposição particular, né, aplicada numericamente à particularidade. E esta pessoa é boa, então a proposição é considerada a nível singular. Ou seja, o filósofo clínico primeiro identifica qual é esta quantidade. E qual é o uso que se emprega a isso? Ou seja, subjetivamente, quando é que uma pessoa universaliza, particulariza e singulariza algo? Esta é outra compreensão que nós precisaremos dentro da historicidade para entender de fato, a partir da numeração dada, da quantificação dada pelo sujeito, qual é o peso que tem para ele e se esse peso é relevante diante das situações que a pessoa se depara. Ao longo dos exemplos, isso vai ficando um pouco mais claro. Como identificar afirmações que não restringem o conceito universal, que restringem o conceito a determinado grupo particulares, aquelas direcionadas a um indivíduo singulares. Vejam aqui, partindo já para princípios bastante matemáticos, este tópico diz respeito aos cálculos matemáticos. Exemplo, uma mulher mais um homem versus vezes o seu poder aquisitivo, enfim, o seu dinheiro elevado na quinta potência, é igual a amor. Eu sei que parece, em alguns casos, inclusive, um tanto discriminatória essa assertiva. No entanto, para muitas pessoas é exatamente assim que acontece. Ou seja, é uma conta. O amor é proporcional ao que a pessoa tem. Falando aqui em bens, falando em dinheiro, ou enfim, outras coisas. Algumas vezes essa conta ela não é feita com um bem tangível, dinheiro, enfim, casa, carros. Outras vezes o amor de um homem por uma mulher é feito pela quantidade de beleza que ela tem. E aqui literal é medido quantitativo. Quanto mais bela, mais ele a ama. Então é um amor quantitativo. E isso é um problema? E isso é algo ruim? Não necessariamente. Algumas pessoas convivem muito bem com isso. Imagine que alguns jogadores de futebol se casam com mulheres belíssimas pela fama e poder aquisitivo que ele tem. Tanto para ela quanto para ele, pode ser que essa troca seja justa. Em outros casos, sabidamente, quando o poder aquisitivo e também a popularidade no futebol se reduzem, obviamente esse amor também pode se reduzir proporcionalmente. Seguindo aqui, algumas pessoas desde cedo olham para o mundo como números. Fórmula do amor e suas variáveis. Aqui não é um exemplo, mas aqui é como algumas pessoas olham para o mundo. Algumas pessoas olham para a seguinte questão: um homem mais um carro é igual a um homem apaixonado. Um homem mais um carro e com algum dinheiro, olha só, várias paixões. E um homem com uma Ferrari e mais dinheiro é um homem com muitas paixões. Aqui
é dito de quem olha de fora. Algumas pessoas não usam a matemática somente para si, mas elas olham para os outros como um cálculo de proporcionalidade, de quantificações, ou seja, mensuram a vida do outro a partir de elementos matemáticos. É possível dizer, por exemplo, de maneira bastante simples, quando alguém olha para o seu vizinho e diz: poxa, mas ele é muito menos inteligente do que eu e tem muito mais do que eu. Ele ganha muito menos, ganha muito mais dinheiro do que eu, trabalhando menos do que eu. Pronto, estas contas elas são feitas pelas pessoas, enfim, algumas pessoas, como forma de tentar entender como é que funciona o equilíbrio da balança, inclusive. Ou seja, por que alguns têm tanto e alguns têm tão pouco? Alguns olham para o mundo desta maneira. Para estas pessoas, como aqui é pontuado, ó, uma pessoa que matematiza as coisas vê o mundo a partir dos números. Vive como se o mundo fosse um escritório contábil. Literal. Algumas pessoas, e provavelmente você deve conviver com algumas delas, o mundo é um sistema débito-crédito. Se eu faço alguma coisa, eu gero créditos. Se alguém faz para mim, eu estou ficando em débito. E são pessoas que trabalham desta maneira. Elas lhe convidam para ir à sua casa, oferecem um jantar, boa comida, boa bebida. No entanto, uma vez que você saiu pela porta e foi para a sua casa, o compromisso, ainda que em alguns casos implícito, ele existe. Agora é você que deve um jantar, agora é você que deve proporcionar a ela algo mais ou menos na mesma medida em que ela lhe proporcionou. Não é um problema, não é feio, não é mal, apenas é assim. E algumas pessoas vivem assim. Imagina que dentro do seu casamento, a depender da pessoa com quem você convive, a quantificação ela estará sempre presente. Então, se ela lhe fez um carinho, ela espera carinho de volta. Se ela deixou você ir ao jogo de futebol, ela espera poder sair com as amigas. E assim por diante. Algumas pessoas desde cedo olham para o mundo com números. Aqui é um outro exemplo, aqui é literal. A pessoa quando olha para o mundo, árvores, carros, pessoas trabalhando, tudo para elas são elementos quantificativos, ou seja, são números. Estas pessoas convivem muito bem com o elemento quantitativo e conduzem as coisas desse jeito. Quanto tempo demora para chegar até tal lugar? Quantas horas ficaremos na praia? Quantas latas de cerveja eu levo para beber ao longo desse período? Quanto de comida nós precisaremos para conduzir esse dia? Ou seja, a pessoa olha para o mundo e ela tudo vai quantificando, olhando, medindo, estreitando. É certo que alguém que é assim olha e diz: poxa, mas como que eu não vou calcular quanto tempo que eu levo até a praia? E aquelas pessoas que não estão habituadas a isso dirão: ok, mas e para que eu preciso calcular? Se o objetivo é ir à praia e eu me direciono para lá, se eu vou levar 10 minutos ou uma hora, qual é o problema? Eu estou indo para a praia, não tenho compromisso com horários. Não interessa. Pessoas que estão e que têm como característica de sua estrutura de pensamento a quantificação, elas quantificarão, independente da necessidade ou não. Quando este tópico se une a outros tópicos, a pessoa matematiza esses conteúdos. Uma das características que é interessante de pessoas que matematizam é justamente essa da quantificação. São pessoas que criam fórmulas do sucesso. Vejam: planejamento, disciplina, relacionamento e objetivo é a fórmula para o sucesso. Ou seja, existe um determinado número de coisas que, se colocados juntos, né, conseguem então gerar sucesso. Essa daqui é apenas uma de tantas outras que você pode pegar na internet. E o interessante disso é que quem cria essas fórmulas acredita nisso como uma equação e vê isso de fato como uma equação. Aqui não estou dizendo que assim não seja e também não há uma crítica em torno disso, mas é interessante perceber que estas fórmulas que são criadas, elas dizem muito mais respeito à pessoa que cria do que de fato a funcionalidade dela no mundo real.
Claro que quando uma pessoa pega para si e isso tem a ver com ela, é provável que de certa forma a ela também faça sentido. No entanto, pessoas que não matematizam olham para essas coisas e dizem: bom, mas eu acho que sucesso não tem fórmula. Sucesso é uma caminhada, sucesso é diferente. No entanto, para pessoas que matematizam, eu preciso trabalhar dessa maneira. Vamos ver alguns tipos de matematizações. A matematização, ela tem três características bem peculiares. Vejam a primeira aqui, ó. Pessoas mais simples fazem matematizações aritméticas. Como é que são elas? Ó, enraizar cada uma das questões ligadas à equação. Ofensa mais mágoa, fim do relacionamento. Essas matematizações aritméticas, mais, menos, vezes e dividir, para utilizar o termo mais simples possível. Aqui poderia ser amor mais gente, e isso poderia ser igual família. Enfim, aqui nós podemos colocar diversas outras situações e diversos outros exemplos de matematizações aritméticas. Vejam, o próximo modelo é: pessoas mais complexas fazem matematizações algébricas. A complexidade matemática aumenta. Vejam, a pessoa pode chegar à conclusão de que perdeu sua vida. Vejam, 3 casamentos mais menos um rim mais 3 filhos pode ser igual, perdi uma vida inteira e não consegui absolutamente nada. Ou para algumas pessoas pode ser cumprir com a minha missão. Para outras pessoas pode ser, pois é, e agora? Não conseguem findar a conta. Algumas pessoas se deparam aqui com uma conta bastante complexa e podem inclusive procurar um filósofo clínico para entender como fechar esta conta. Algumas pessoas que têm forte essa característica de matematização procuram a filosofia clínica justamente como uma maneira de fechar a conta. Elas não conseguem sozinhas fechar e dizer: olha, depois do sinal de igual restou isso, ou aquilo, ou aquele outro. E procuram um filósofo clínico para auxiliá-las no fechamento dessa conta. Pessoas muito complexas fazem matematizações geométricas. Olha só, terceiro grau de complexidade. Pessoas muito complexas fazem matematizações geométricas. A fragmentação da pessoa. O exemplo aqui é de fragmentação. Vejam, aqui o entendimento da pessoa como um todo, cabeça, tronco e membros. Só que a pessoa perde uma perna. Ela olha para si mesma e não se entende mais completa. Ela entende a si mesma como cindida, como faltando uma parte daquilo que ela considerava o todo. Outras pessoas são ainda diferentes quando tem essa conta, quando essa matematização geométrica ela acontece, a pessoa adiciona determinados elementos. Imagina que aqui algumas pessoas são cabeça, tronco, membros e celular. O celular entrou como um novo elemento fazendo parte dessa conta. E, inclusive, em alguns casos, se torna tão ou mais importante do que membros do corpo, como uma perna, um braço, enfim. Para cada um isso será diferente. Esses níveis de complexidade que se apresentam também são níveis de complexidade que podem se apresentar como dificuldade para a condição do trabalho do filósofo clínico. Obviamente aqui, maior a dificuldade, quanto menos bem feito o trabalho do filósofo clínico for. Se a historicidade for bem estruturada, dados divisórios, enraizamentos, exames das categorias e a montagem da estrutura de pensamento, mesmo pessoas mais complexas, o filósofo clínico consegue fazer um bom trabalho. Não tão simples, mas consegue sim fazer um bom trabalho. Esquecer a matemática objetiva. As contas existenciais são diferentes. Aqui o exemplo é o exemplo de uma separação de matrimônio. O casal, depois de alguns anos de casamento, resolve se separar. E ao separar os bens, a esposa fica com a casa, com o carro, com os filhos, e aí o marido diz: ela levou tudo e eu fiquei sem nada. Olha que coisa interessante. O filósofo clínico, se não estiver atento,
vai dizer o seguinte: ah, mas então é porque ela ficou com a casa, carro e os filhos. Ele vai dizer: não, é porque ela ficou com os filhos. Os filhos são tudo. Casa, carro e o restante todo eu consigo de novo. Filho, eu não consigo. São meus filhos. Para algumas pessoas, tudo é uma parte daquilo que a gente considera o todo. É preciso que o filósofo clínico, ao avaliar a história de vida da pessoa, tenha o entendimento de que a matemática daquela que ele aprendeu na escola não serve para matemática existencial. Para cada pessoa, o peso é diferente, a quantificação é diferente e a interação desses elementos quantitativos na estrutura de pensamento gera em cada um efeitos diferentes. Imagina que o marido desse, ao se deparar com essa separação em que a esposa vai ficar com tudo, resolve se submeter a um matrimônio em que ele não está feliz, mas porque ele não quer perder o que ele levou uma vida para construir, que pode ser os filhos. Em outros casos, e isso eu já vi, a esposa e o marido se separam e alguém fica com os cachorros. O outro fica com a casa, com o carro, e um dos dois fica com os cachorros. E o outro, quem ficou com casa e carro, entra como reclamante dizendo que ele ficou com a maior parte. Como é possível isso, que os cachorros sejam a maior parte de tudo? É porque aqui a divisão é do que foi construído pelos dois. Casa, carro, talvez tenha um valor muito menor do que os cachorros que ficaram. Reitero aqui a recomendação. Cuidado, a conta, a maneira como a pessoa matematiza, a maneira como a pessoa valora e o peso que ela dá para isso, para cada um dos elementos da equação, precisa ser entendido a partir da história de vida da pessoa e não a partir dos prejuízos ou dos parâmetros do filósofo clínico. Cuidado para não psicologizar, ou seja, traduzir os termos em psicologismos. Essa é uma recomendação de Brentano. Em alguns casos, a partir do momento em que a pessoa começa a matematizar, é possível que se diga, a pessoa está racionalizando a questão. Não, não é racionalizar, é literal. Aqui a pessoa está fazendo uma conta. E é uma conta entre créditos e débitos. Algumas pessoas, quando terminam o matrimônio, o marido sai e diz, poxa, mas fui eu que construí tudo isso. Fui eu que trabalhei, fui eu que coloquei o dinheiro dentro de casa. E por que ela agora tem que ficar com a metade? É uma conta, e na cabeça dele, essa conta deveria ser feita dessa maneira. Se ela não contribuiu com nada, ela não merece ficar com nada. Infelizmente, aqui não é certo ou errado a questão. E não é se ele está certo ou se ele está errado. É a maneira dele de fazer a conta. Então é possível que em alguns casos se fiquem criando teorias psicológicas para justificar esta ou aquela postura. Cuidado, não é por aí o caminho. O que vale aqui ao filósofo clínico é literalmente entender como é que a pessoa estrutura essas contas, como é que ela quantifica e quais são os resultantes dessa conta que ela faz. Aqui, como já recomendado, não julgar as pessoas por serem assim. Algumas pessoas são assim, tudo para elas não passa de uma conta. Mais, menos, vezes, dividir. É assim. A pessoa vive dessa maneira, conduz as suas decisões e conduz a sua vida assim. Aqui vale uma recomendação que em alguns casos é bem verdadeira. Se você não consegue conviver com uma pessoa assim, afaste-se. Não é ela que tem que mudar, não é culpa, não é problema, é característica. Se você não gosta de pessoas com características assim, talvez seja mais sensato da sua parte se afastar. Cuidar com os débitos existenciais. Débitos existenciais? Sim, pessoas que funcionam pelo sistema débito-crédito, você pode estar contraindo dívidas e sequer saber. Eu vou contar um exemplo, e neste exemplo acho que ficará bem claro como é que se gera um débito existencial. Você conhece uma pessoa e você começa a namorar.
No entanto, essa pessoa em algum momento olha para você e diz assim: é sempre assim, você fica me podando, cuidando para eu não sair, você é muito ciumento ou ciumenta. Você para por um segundo e diz o seguinte para você mesmo: poxa, mas espera aí, eu não estou cobrando absolutamente nada e não tenho ciúmes e também não sou de maneira alguma restritivo. É possível que na organização da frase, tendo você, termo singular, é sempre assim, termo universal, e aí ela continua a frase dizendo o que você faz, seja uma dívida criada pelo relacionamento anterior desta pessoa. Talvez esta pessoa entrou no relacionamento com você trazendo débitos do relacionamento anterior. E aí agora você fica como fiel pagador. Claro, aqui eu não vou estender muito a reflexão para abreviar um tanto essa questão, mas é possível que quando você identifique alguns desses débitos, você se faça a pergunta: eu realmente estou disposto a pagar esta dívida? Outra questão ainda que você precisa se perguntar: esta dívida é pagável? Em alguns casos, a dívida do relacionamento anterior é tão alta que a pessoa do relacionamento atual entende que não é possível pagar e também não quer pagar essa dívida. E quando a conta é sua, aí é uma questão de você observar e entender o seguinte: se esse débito é factível e se você tem interesse de pagá-lo. O cuidado que é importante ter aqui é, ao identificar a dívida, você, se for o pagador dela, ou pelo menos aquele do qual é cobrada a dívida, se você realmente conhece o montante, entende a complexidade e se você quer pagar, está disposto a seguir como pagador da dívida. Às vezes é um relacionamento, às vezes é lá na empresa. Às vezes a gente contrata um profissional para a empresa, ele entra e começa a fazer cobranças das quais a empresa não tem a menor ideia. E em alguns casos ele está trazendo cobranças por coisas que ele viveu em empresas anteriores. Nestes casos, a empresa também precisa saber se está disposta a pagar os débitos. Se não é o caso, inclusive, a depender da situação, de desligar esse colaborador. Enfim, quando você convive com alguém assim, você já sabe, sistema débito-crédito. Se você gera débito, precisa cobrir. Independente dos lugares na vida em que a pessoa utiliza números, a pessoa pode usar expressões matemáticas, mas não considerar o mundo deste ponto de vista. Também é verdadeiro. É possível que algumas pessoas usem expressões matemáticas, utilizem elementos quantitativos como hábito, como um elemento cultural, como algo que ela aprendeu com a família ou inclusive pela área de atuação profissional. Mas isso não quer dizer que a pessoa de fato viva e conduza a sua existência do ponto de vista matemático. Termos universais são aqueles que abrangem tudo, universal. Então, quando a pessoa utiliza termos as pessoas, as empresas, a minha cidade pode ser tanto termo universal quanto singular. Se ela tiver por referência algo maior e ela falar minha cidade, por exemplo, a minha cidade no estado de Santa Catarina, opa, termo singular. Agora, se ela disser a minha cidade, pode ser um termo universal, tá bom? É importante a gente ter esse cuidado ao olhar na história de vida da pessoa. Uma questão importante aqui. Quando uma pessoa universaliza de modo continuado, por exemplo, é sempre assim que você age comigo, a quantificação está correta? Tome cuidado, às vezes na convivência com a pessoa, você só precisa corrigir este ponto e a convivência pode melhorar. Querem um exemplo? Simples. Às vezes você chegou tarde em casa ontem. Hoje pela manhã a pessoa acorda do seu lado e diz: mas é sempre assim, você chega toda vez que você sai chega tarde em casa. Às vezes você só precisa olhar para ela: é sempre assim mesmo? Será que você não está universalizando? Então, alguns casos a pessoa utiliza o termo universal como uma maneira de dar peso ao que ela está falando e utilizar isso como uma maneira de lhe cobrar para que o comportamento não se repita.
No entanto, esse universalismo é falso. E aí a pessoa utiliza ele apenas como uma maneira de cobrar. Cuidado! Às vezes, para quem está sendo cobrado, o peso também aumenta e fica mais difícil de lidar. Termos particulares são aqueles termos que envolvem algumas partes, ou seja, algumas pessoas, algumas empresas, algumas cidades. O uso ideal em filosofia clínica é sempre algumas pessoas, algumas cidades, algumas situações, porque podem haver outras tantas que não será e outras tantas que serão. O termo singular, que é o que vem logo na sequência, ele pode ser utilizado. No entanto, em filosofia clínica, o uso do termo singular ele precisa de fato estar ancorado em situações ou pessoas específicas. Caso contrário, também a outra ponta, que são os universalismos, pode nos conduzir ao erro, tá bom? Em filosofia clínica, a sugestão é utilizar de modo pedagógico, né, didático, algumas pessoas, algumas situações, em alguns casos, como algumas cidades de Santa Catarina que são muito bonitas. Outras tantas, talvez não, claro, aí depende. O mundo é assim para cada um. Os termos singulares são os termos que envolvem algo específico, esta pessoa, aquela situação, aquela cidade, aquela empresa. Quando o filósofo clínico identifica alguma deficiência, alguma falha na quantificação, e este é o assunto último a ser trabalhado, é com este tópico que o filósofo clínico vai se deparar. Ele vai na história de vida da pessoa e recorta literalmente os momentos em que a pessoa quantifica e vai identificar a que tópicos a pessoa está se referindo, qual é a quantificação e se a quantificação está adequada. Caso não esteja, o filósofo clínico vai trabalhar com a pessoa, ou via argumentação derivada, que é um submodo, ou via divisão, que é outro submodo, ou via roteirizar, ou via axiologia. Enfim, ele vai ver qual submodo tem à disposição e vai trabalhar junto à pessoa a maneira mais correta de quantificar. Algumas vezes nós particularizamos algumas coisas e universalizamos outras. Aqui é um exemplo de quando a pessoa utiliza a matemática ou matematização como forma de dividir ou de misturar elementos. Vejam, assim como singularizamos algumas coisas e particularizamos outras. Trabalho tem a ver com amor? Sim, para algumas pessoas elas dizem amar aquilo que fazem, outras dizem não, trabalho é só profissional, amor então aqui não faria parte de trabalho. Amor e família, óbvio, né? Sim, para algumas pessoas nem tanto. Amor e inimigos, nossa, que estranho. Sim, mas Jesus prega, ama o outro, independente seja ele amigo ou inimigo. E amor aos amigos. Vejam, aqui a palavra amor, ela está universalmente estendida na vida da pessoa. Já família, trabalho, amigos e inimigos fazem parte de grupos específicos. Aqui poderia desenhar ainda diversas outras maneiras de matematizar, utilizando aqui a questão dos conjuntos, né? Um exercício bastante simples que você pode utilizar para entender como isto está para você. Identifique quais aspectos de sua vida você costuma matematizar e como isto acontece. É interessante, por exemplo, que alguns profissionais da área contábil, financeira, são extremamente apegados ao número dentro da empresa. Entrada e saída, quanto de dinheiro que sobrou, quais contas tem para pagar. Eles matematizam profissionalmente falando. No entanto, em casa, com a família, a conta é diferente, se é que fazem em alguns casos. Não fazem conta de entrada, não fazem conta de saída de dinheiro, compram por impulso. É outra dinâmica. Prestem atenção. Como é que funciona para você? Como é que é isso? Como é que é para sua esposa, ou para o seu esposo, ou para os seus filhos, ou para as pessoas com quem você trabalha? O que e como ela matematiza? E o que pode ficar de fora disso? Como você lida com as matematizações de outras pessoas? É interessante, algumas pessoas matematizam muito bem para si e os outros. No entanto, quando alguém matematiza perto dela, ela se incomoda.
Imagina que eu matematizo alguma coisa sua, eu digo, tá, mas e quanto que você tem trabalhado? Você matematiza a minha parte, você diz, você faz isso, você faz isso, E eu digo, e você quanto que está trabalhando? Aí ela diz, eu não estou em questão. Não é comigo, é com você a questão. Muito bem. Em alguns casos a pessoa fica muito irritada quando a conta é feita para ela. Em outros casos, não só irritada, em outros casos a pessoa fica desconfortável porque ela consegue matematizar para fora e não para dentro. Ok? Mas aqui a questão ainda, para a gente deixar um pouco mais simples, é como é que você lida com matematizações de outras pessoas. Toma um pouco de cuidado. E aqui o ideal é a compreensão. Algumas vezes a maneira como você faz a conta é diferente da maneira como a outra pessoa faz a conta. Outra questão, qual o lugar das matematizações em sua vida? Aqui, voltando um pouquinho ao exemplo anterior, o que você matematiza e o que você não matematiza. Não é uma recomendação, não é um conselho, sequer uma orientação. Mas perceba de maneira clara o que de fato em sua vida faz sentido matematizar e o que não faz sentido. Algumas das coisas que você pode estar matematizando não funcionam muito bem dentro dessa área e sobre este prisma. Algumas pessoas dizem, mas eu já rezei tanto e Deus ainda não me ajudou. É assim mesmo que funciona com Deus? Um escambo? Uma troca? Eu faço por Ele e espero que Ele me retorne? Claro, para algumas pessoas sim. Algumas pessoas tratam Deus desse jeito, inclusive dizem, eu fui tanto à missa, eu rezei tanto, e você levou alguém que eu amava tão cedo. A conta não bate, a pessoa para de ir à igreja. A pessoa para de rezar, a pessoa se torna alguém descrente em Deus. Para cada um é diferente. Este é um tópico que caracteristicamente, quando a pessoa tem ele de maneira com peso subjetivo um pouco maior, é natural você perceber que o tempo inteiro ou de maneira continuada a pessoa se manifesta, fala, se comunica de forma a quantificar os elementos ao seu redor e estruturar essas contas, gerando débitos, créditos e por aí vai. O que não pode ser matematizado? Eu não sei, para cada um é diferente, mas observe em você o que não pode ser matematizado. O que de fato você está matematizando e em alguns casos inclusive lhe gera desconforto. Por fim, para finalizar a aula, a gente coloca aqui uma homenagem a Malbataan, que é um matemático brasileiro, um professor de matemática, que pela sua maneira de contar histórias, pela sua maneira de falar de matemática, estimulou muita gente a gostar. Tem diversas obras e é pouquíssimo conhecido o seu trabalho, sendo brilhante, muito, muito interessante. Recomendo aqui uma atenção a este tópico, a como ele aparece, o peso subjetivo para cada um e como é que a gente pode trabalhá-lo quando ele aparecer como algo que tenha a ver aí ou participe de algum assunto último. No mais, obrigado pela presença e até a próxima. Todo dia o meu caminho para a escola é sempre igual. Pontos, retas, planos. Formas e reformas. Comprimentos e medidas. Toda decisão que faço depende de variáveis que definem inúmeras possibilidades em minha vida. E sempre eu calculo o que é melhor para o meu futuro. Afinal, os números governam o mundo.
Ao longo da história, a humanidade inventou a matemática, uma linguagem que é construída por símbolos e elementos próprios. Ela oferece um conjunto único de ferramentas que nos ajudam a compreender e a mudar o mundo. Há professores que ensinam essa disciplina de modo tão surpreendente que muitos alunos se apaixonam pela matemática. O professor Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido como Malba-Tahan, agia exatamente assim, apaixonava as pessoas. Malba-Tahan escrevia grandes aventuras para serem vividas pelos seus personagens. Beduínos, sheiks, magos, princesas e sultões. As mais de 100 obras de Malba-Tahan auxiliam alunos e professores a perceber que aprender matemática pode ser divertido e desafiante. Esta é uma homenagem ao Dia Nacional da Matemática, comemorado em 6 de maio, mesma data do aniversário de nascimento deste grande professor.